nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto de águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do teu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Que a bondade e a misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. A Deus toda a honra, toda a glória e todo o nosso louvor. Bendito seja o eterno Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que neste primeiro dia do ano nos permite esta dádiva maravilhosa que é a vida. Te agradecemos também pelo teu Espírito Santo que nos foi dado para termos o direito de entrar na cidade santa pelas portas. Obrigado, Senhor, pela tua salvação. Obrigado, Senhor, pela tua proteção. Obrigado, Senhor, pelos teus livramentos. E este momento, Senhor, é um momento de gratidão, um momento de agradecer pela proteção, pela direção, pela comunhão e por todos os livramentos que nos destes em 2023 e certamente 2024 entraremos com a tua presença, Senhor, e mais uma vez derrotaremos, abateremos todos aqueles que se levantarem contra ti e contra a tua igreja. Que a tua bênção, Senhor, seja sobre todas as famílias da terra e traga salvação a todos os homens. É o nosso primeiro pedido do ano de 2024. Que Deus em Cristo abençoe você, abençoe a sua família. Amém. Meus amados irmãos, amigos, famílias reunidas, internautas que neste primeiro dia do ano estão conectados conosco no programa Louvor e Palavra. Programa este que todas as segundas, terças, quarta, quinta-feira vai ao ar de 9 às 11h30, levando o melhor do coração de Deus para o seu lar, para a sua casa e para a sua família. Certamente, neste primeiro dia do ano, é o dia de reavaliar a nossa trajetória em 2023. Normalmente as empresas fazem balanços para saber como foi economicamente aquela empresa durante aquele ano. Nós também precisamos fazer um balanço espiritual das nossas vidas, onde acertamos, onde erramos, e assim nós podemos recomeçar, consertando os erros e recomeçar com mais experiência. Que você possa fazer isto neste novo ano, e certamente Deus vai estar na tua vida e vai te abençoar grandemente. Estamos aqui no Rio Largo, levando de Deus o melhor para o seu coração. Esta manhã eu quero falar de um homem como exemplo, como referencial para a minha vida e certamente para a tua vida também. Aleluia. E também dá um exemplo de alguém que teve-o como referencial, um grande homem de Deus, o apóstolo dos gentios e o homem segundo o coração de Deus. E para isto
Eu quero tomar dois textos sagrados. O primeiro está no livro de Atos dos Apóstolos, que relata a história da igreja. Capítulo 13 e o versículo 22. E, tendo tirado a este, levantou-lhe o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Glória a Deus. Por que eu escolhi este texto? Eu escolhi este texto porque nós precisamos de um ser mortal com falhas e defeitos, que fez acontecer que Deus, o próprio Deus, deu exemplo dele, e o seu nome pendura até hoje. Este homem se chama Davi. E esta pessoa que estava dando esse testemunho foi o apóstolo Paulo. Esse testemunho ele estava dando lá em Antioquia. E em Antioquia, meus amados irmãos, ele começou do seu testemunho no versículo 16 até o 41, que você pode fazer essa reflexão em casa. Mas o versículo 22, a parte B diz: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Ora, de quem Paulo estava se reportando? Glória a Deus. Ele estava falando que foi o próprio Deus que deu este testemunho de Davi. Disse, quem disse? Jeová. O que ele disse? Achei. Achou a quem? Davi. De que família? Da família de Jessé. E Davi era o homem segundo o seu coração, o homem pronto, predisposto a fazer toda a vontade de Deus. Pergunto eu a você que me ouve, e este ano de 2024, dado as falhas de 2023, dado as metas que você não bateu, que você não alcançou, mas você quer começar um ano diferente, faça como fez Davi. Faça tudo conforme a vontade de Deus. Por quê? Porque a melhor posição, o melhor lugar é o homem na vontade de Deus, no centro da vontade de Deus. Então Paulo, ele mostra que há sim a possibilidade de se viver aqui na terra conectado, ligado diretamente aos céus. E quem está na terra, conectado com os céus, certamente, glória a Deus, se o seu coração estiver, aleluia, conectado com o coração de Deus, ele vai ser o homem segundo o seu coração. Este salmo, aí Davi, este homem que eu li o Salmo 23 com vocês. Agora nós vamos ver o Salmo 25, abra sua Bíblia comigo, no Salmo 25, porque este Salmo também é uma composição de Davi, o homem segundo o coração de Deus. E este Salmo é uma oração de súplica, e esta súplica foi feita a Deus com muita humildade, glória a Deus. E nesta súplica, Davi, falando com Deus, ele pede a Deus 4 coisas. Eu gostaria que você estabelecesse também metas em 2024 a ser alcançada, porque as metas não só motivam o crente, a pessoa que pede, mas também o ajuda, motiva a alcançar as metas. Então, o que foi que Davi pediu a Deus? No Salmo 25, Salmo 25, a primeira coisa que Davi pediu a Deus está no capítulo
25, versículos 1 ao 7. Neste capítulo e nestes versículos, Davi pede a proteção de Deus. Marque aí na sua residência, na sua casa, onde você estiver. Busque como meta para alcançar em 2024 a proteção de Deus. Presença não, desculpe. A proteção de Deus, porque ele já estava na presença, ele já estava conectado, ele já estava falando com Deus. Então a primeira meta era buscar a proteção de Deus. Ora, por que Davi precisava tanto da proteção de Deus? A pergunta é retórica e a pergunta também é feita para mim e para você neste momento. Mas o segundo pedido de Davi foi: ele pediu a direção de Deus. Capítulo 25, versículos 8 a 10. Ele não queria que as coisas saíssem ou fossem conforme o seu entendimento, conforme o seu querer, conforme a sua vontade, mas que a vontade de Deus estivesse em todas as suas escolhas. Em terceiro lugar, Davi pediu comunhão com Deus, koinonia. Ele queria em todos os momentos a manifestação da palavra de Deus, da presença de Deus, dos sinais de Deus. Por quê? Porque ele não pretendia errar o alvo, não pretendia tomar atalho e sair do caminho que Deus estava lhe colocando. Então, comunhão, ele pede no Salmo 25, versículos 11 ao 14. É muito fácil você entender isto. E terceiro e quarto lugar, ele pede de Deus, no capítulo 25, 15 a 22, ele pede de Deus livramento. Então observe que Davi pede proteção, direção, comunhão e livramento, porque certamente precisamos de livramento. Vivemos de um mundo violento, vivemos de um mundo mau, vivemos em um mundo que não oferece segurança. E a palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno. Mas contudo, neste mundo que jaz no maligno, cheio de violência, de ódio, o cristão pode andar com a cabeça levantada, porque ele tem certeza de uma coisa: ele tem de Deus a sua proteção. A Bíblia diz que o anjo acampa ao redor daqueles que temem ao Senhor. Podemos andar seguro quando estamos certos que estamos na direção certa. Pastor, e qual é a direção certa? A direção certa é dada pelo Senhor. O Senhor vai na frente e nos orienta a acompanhá-lo. Terceiro lugar, ele pede comunhão. Eu quero, Senhor, ouvir a tua voz, quero a tua resposta, quero a solução deste problema. Aleluia. Então, meus amados irmãos, vamos passo a passo, para que você não se perca nesta jornada de 2024. Há muitas pessoas que dizem: não, eu quero entrar 2024 com o pé direito. Não, irmão, não, amigo, entre com os dois pés. Quem entra com um pé só em 2024 é Saci Pererê, na lenda, porque ele também não existe. Então não entre com o pé direito nem com o pé esquerdo, entre com os seus dois pés. Agora entre debaixo da potente mão de Deus. Então, quando Davi fala de proteção, aí nós vamos para o Salmos 25, que é o que está em apreço. No versículo 1, Davi diz: a ti, Senhor, elevo a minha alma. Glória a Deus, glória a Deus. A ti, Senhor, elevo a minha alma. E no versículo 2, ele diz: Deus meu, em ti confio. Oh, aleluia, glória a Deus. A nossa confiança sim está depositada naquele que é Senhor e que pode
todas as coisas. A base desta confiança, glória a Deus, a base desta proteção está na confiança no Senhor. Agora observe algo muito importante sobre proteção. Quando Davi disse: a ti, Senhor, ele estava se voltando para que Deus lhe protegesse. A Bíblia é muito clara em nos mostrar coisas interessantíssimas. Primeiro, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigiam os sentinelas. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os seus edificadores. Então tudo que você precisa, meu irmão, para ter proteção, é a confiança depositada no Senhor. Cuidado! Quando a gente fala de proteção, a gente fala dos cuidados com a pessoa mais frágil, mais fraca. Quando a gente fala em proteção de Deus, a gente fala em um abrigo, fala em um amparo, fala em dar segurança, fala em apoiar, fala em socorrer. Quando alguém está sem direção, sem norte, sem saber o que fazer da vida, e clama ao Senhor, o Senhor dá esta proteção. Aleluia. E a base desta proteção pedida por Davi era a confiança que ele tinha no Senhor. No Salmo 125, versículo 1, aleluia, o próprio salmista, ele diz: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. O mal está aí, é real, é presente, e vem de encontro àqueles que estão separados das coisas ruins desta vida, mas o mal vem. Mas ele deve depositar o quê? A sua confiança no Senhor. Aleluia. Então, meus amados e queridos irmãos, é debaixo desta proteção. Os salmos, por exemplo, o Salmo 121, eu quero que você medite comigo neste salmo, que fala também de proteção de Deus. O salmista diz: eleva os meus olhos para os montes, mas não é de lá que vem o meu socorro. Lá é onde estão os postes ídolos, lá onde está a idolatria. Não. E de onde vem o seu socorro, Davi? Versículo 2, ele diz: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, nem dormitará aquele que te guarda. Essa palavra dormitará quer dizer cochilará. Ele nem vai cochilar. É certo que não dormita, nem dorme, ou seja, nem cochila, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. De dia não te molestará o sol, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída, 2023, Ele já guardou. E Ele também vai guardar a tua entrada, a saber, 2024. Acredite e vá em frente, porque Deus vai te ajudar. A base da tua confiança, a base daquele pedido era a confiança no Senhor. Seja a base, meu irmão, meu amigo, seja a base da tua confiança. Pedir ao Senhor, aleluia. O salmista ainda aponta para algo muito importante. Seus inimigos não havia triunfado, mas o ameaçava constantemente. Diuturnamente os inimigos cercavam a Davi, desde dentro da sua casa, tanto interno quanto externo, tanto inimigos visíveis como inimigos invisíveis. Eles estavam lá buscando uma ocasião, buscando uma forma de poder pegar a Davi. Mas Davi
estava escondido debaixo da potente mão de Deus. Então não tenha medo daqueles que querem te fazer o mal, antes tenhais medo daquele que pode te fazer o mal e pode até tirar a tua própria vida. E isso não é o homem que pode, é Deus. E Davi apela para a misericórdia de Deus. Jesus disse: bem-aventurado são os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. São os misericordiosos que alcançarão misericórdia. São os misericordiosos que, quando sentir esta necessidade de recebê-la, ele tem de volta. Por quê? Porque ele está semeando para a Deus. Então Davi, aleluia, ele pede a Deus proteção, e Deus prontamente se levanta para dar a proteção devida que ele precisava. Não foi, amados e queridos irmãos, à toa que o rei Saul procurou Davi por tudo quanto é lugar com seu exército e não conseguiu encontrá-lo. Sabe por quê? Porque ele estava sob a proteção de Jeová. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Davi também, nesses Salmos 25, versículo 8 a 10, 25, 8 a 10, ele diz o seguinte: bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores, guia os humildes na justiça e ensina os mansos o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Você observou aqui que aparece algo novo: aliança. Uma aliança com Deus. Talvez seja isso que esteja lhe faltando para você realmente receber de Deus esta direção, fazer uma aliança com Deus. Porque aqueles que fazem uma aliança com Deus, eles recebem de Deus orientação, indicação do caminho, rumo. Glória a Deus. O sábio Salomão, ele diz: não havendo sábia direção, o povo perece, o povo cai. E não é diferente hoje. Quantas pessoas têm caído, têm se perdido na estrada da vida, porque estão sem direção. Muitos até tentam, mas de repente se acham numa encruzilhada e não sabe se vai para a direita, não sabe se vai para a esquerda. De repente o seu comércio começa a decair e ele não sabe o que fazer. Se desiste, se fecha, se vende, se aluga. Então são coisas que só Deus pode conceder ao homem. Aleluia. Às vezes há coisas que estamos fazendo certa, mas de forma errada. Exemplo: Moisés, quando trouxe o povo do Egito para a terra da promessa, ele estava com aquele povo e estava sob uma promessa. Todavia era uma grande multidão, e ele, como era o guia espiritual, o pastor daquele povo, aquele povo todo problema que tinha vinha falar com ele, para que ele desse uma resposta, para que ele desse uma solução. E por que o povo ia? Porque o povo estava sem direção. E o que foi que Moisés fez? Ele começou a resolver o problema do povo. E ele começava pela manhã e entrava à noite, e ele não dava conta de atender a todo mundo. Ele estava fazendo as coisas certas? Estava, mas de forma errada. E o que foi que Deus fez? Usou o seu sogro Jetro, e Jetro chamou e deu um sábio conselho a ele.
É uma das coisas muito importantes que nós precisamos estar atentos, são para os conselhos, porque na multidão dos conselhos existe segurança. Então, quando Jetro deu um conselho, diz: olha, Moisés, não é bom o que você está fazendo. Imagina a coragem de Jetro dar um conselho a um homem como Moisés, que abriu o mar vermelho, que fez da rocha fluir água, que fez codornizes sair do mar. Oh, aleluia! Dá um conselho a um homem desse, um homem que estava tão perto de Deus. Porém, Deus usa o menor para também ajudar o maior. E Deus usa Jetro, e Jetro disse: olha, não é bom o que você está fazendo, não está correto. Você está esquecendo de viver. Você está esquecendo da sua família. Você tem esposa, você tem filhos, mas você voltou-se só para a necessidade e o problema do povo. E problema do povo vai ter todo dia os 365 anos. Então você precisa. Mas o que é que eu vou fazer se o povo precisa? Não, Moisés, o povo precisa, na verdade, não é de você. Como não? Olha o tamanho da fila. Não, esse povo está precisando de Deus. Agora, como você é o instrumento de Deus, eles estão indo a você. Você é um referencial. Mas faz o seguinte: escolhe do seu meio homens capazes, homens cheios do Espírito Santo, e passa para eles esta unção. E a partir daí você divide em muitos grupos e manda que o povo procure estes irmãos. Procurem eles, que eles vão dar o conselho que você está dando. Por quê? Porque o conselho que você está dando não é um conselho seu, é um conselho de Deus. Então mesmo Deus que traz a você inspiração e unção para você aconselhar o povo no caminho certo, vai também fazer com aqueles que você abençoar. Quem entendeu? Então, amados e queridos irmãos, o povo precisava de direção e ainda precisa de direção hoje. Quando Deus tira aquele povo das mãos de Faraó, do Egito, Faraó é um símbolo de Satanás. O Egito é um símbolo do sistema implantado por Satanás do mundo. É um mundo sem Deus, sem paz, sem salvação. O mundo voltado para as orgias, o mundo voltado para tudo aquilo que aborrecem a Deus. Então Deus fala de uma forma extraordinária por Jetro para ajudar a Moisés. Deus fala com Moisés e diz para Moisés que eles sairão do Egito. Tinha que atravessar o deserto, o maior deserto do mundo, e sem a ajuda de Deus eles não teriam como fazer aquela jornada por onde tinha que fazer, porque o caminho mais pelo mar, que era bem rápido, era coisa de uma semana, diz os historiadores, mas havia uma guerra lá na frente e eles não estavam prontos para a guerra, então seria um suicida. Então eles foram pelo deserto, mas Deus disse: não se preocupe, podem ir pelo deserto, direção de Deus. O melhor caminho é aquele caminho que Jesus dirige. Então vá pelo caminho do deserto, mas nós vamos ter problemas sérios com assolação, com falta de água, vai ter muita, não tem problema, eu vou estar sobre vocês, a minha presença irá com vocês. Então a minha presença vai suprir todas as suas necessidades. Meu amigo, a presença de Deus é que supre todas as tuas necessidades. Aleluia. E não vai ter sol, vai, sol causticante.
No deserto chega a 50 graus Celsius e até mais. Glória a Deus. Mas e aí? Deus disse: olha, dê uma olhadinha para cima. Eu vou colocar uma nuvem. Uma nuvem. Essa nuvem vai proteger vocês de assolação. Espécie de um grande guarda-chuva. Vocês não terão problema de insolação, nem também de calor. Glória a Deus. E de noite, Senhor, de noite a temperatura cai para baixo de 0 grau. Vai ser o pior, vai ser pior. Vai não. Eu vou colocar no lugar daquela nuvem, na mesma espessura, eu vou colocar uma coluna de fogo. Vou colocar fogo. Aleluia. E o fogo vai aquecer o povo para não congelar. E aquele fogo também vai iluminar o caminho para o povo continuar a caminhada. Tanto faz com sol ou com chuva, no inverno ou no verão, a presença de Deus estando na tua vida vai dar certo. Eles estavam debaixo da nuvem, e a nuvem era proteção e era também direção. Incrível. A nuvem andava, o povo andava, a nuvem acompanhava. Quando a nuvem parava, o povo parava. Era Deus dizendo: está na hora de parar. Parar para quê? Para descansar, para se alimentar. E o povo ficava ali e olhando sempre para a nuvem. Escute, o povo parava porque a nuvem parava. E o povo agora só levantava, só saía, só continuava a marcha se a nuvem levantasse. E na hora que a nuvem levantava, começa a ter uma visão naquele deserto deste povo. Quando a nuvem levantava, e aquela nuvem era o que, pastor? Era a direção de Deus. A nuvem levantou, era Deus dizendo: coloque o povo de pé e vamos caminhar. A nuvem começava a caminhar, o povo começava a caminhar. Glorifique a Deus aonde você estiver, se em casa ou em carro, não, ou em casa ou no carro, não importa. O importante é que você receba esta palavra no seu coração. Jesus Cristo, Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Sabe o que o Senhor Jesus estava dizendo? Ou tentando que o homem entendesse que havia muitos caminhos. E você conhece esse adágio que diz: todo caminho dá na venda. Pode até haver uma venda que tenha muitos caminhos que chegue a ela, mas para o céu não existem muitos caminhos, é apenas um caminho. Era o que o Senhor estava tentando revelar aos seus discípulos. E Ele diz: eu sou este caminho. Se Ele tivesse dito isso, estava já de bom tamanho. Mas Ele diz: eu também sou a verdade. Por quê? Porque tem muitas pessoas falando outras coisas, dizendo que há outros caminhos, mas não acredite. Eu sou. Quais seriam esses outros caminhos, pastor? Eu te digo: boas obras. Boas obras é obrigação de todas as pessoas tê-las, fazê-las, mas elas não levam ao céu. Glória a Deus. Não, Senhor. O único caminho para Deus se chama Jesus. Não é o caminho da religião, não é o caminho da generosidade, não é o caminho de dar esmola, não, Senhor. Isso é a obrigação minha, de qualquer um. Glória a Deus. Ajudar aos menos favorecidos. Mas o único caminho para Deus se chama Jesus Cristo. Jesus Cristo é o caminho. E Deus estava levando o seu povo pelo caminho. E aquele caminho dava na terra de Canaã. E Canaã era a terra que Deus havia prometido para Israel. Pastor, e hoje nós
Sim, estamos no caminho. Que caminho é esse? Jesus, estamos no caminho. E por que estamos no caminho? Porque estamos debaixo de uma promessa. E a nossa promessa é para Canaã, mas não a Canaã terrestre, é a Canaã celeste. Paulo disse: a nossa cidade está nos céus, de onde aguardamos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, meu querido irmão, meu amigo, 2024, entra na caminhada com Jesus Cristo, porque o final dela se chama o céu, o céu, o céu. Então o salmista, agora no mesmo capítulo 25, versículos 11 a 14, medite comigo, ele disse assim: por causa do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, que é grande. Reconhecimento das suas falhas. Ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Ao homem que teme ao Senhor, ele, Jeová, instruirá no caminho em que ele deve andar. Na prosperidade repousará a sua alma, e a sua descendência herdará a terra. A intimidade do Senhor é para os que temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Aliança aparece de novo. Aliança significa compromisso. Davi agora está pedindo a Deus uma vida de comunhão. E a primeira coisa que ele se preocupa para entrar em comunhão com Deus, a primeira coisa que ele faz, por observar o versículo 11, é livrar-se dos seus pecados, livrar-se do mal, porque Deus ama você, meu irmão. Deus ama você, meu amigo. Deus é amor e Ele ama. Porém, Deus detesta, Deus odeia, sabe o que? O pecado. Você sabe por que Jesus, lá no Calvário, naquele suplício tão grande, teve que, na carne, suportar todas as dores até o fim? Por causa do pecado. Mas pastor, Jesus não pecou. Dissestes bem, mas você pecou. E o que foi que ele fez? Para você não ser condenado, ele pegou os seus pecados como um débito que você não tinha como pagar, e disse: Pai, não se preocupe, eu vou pagar a conta destes. Glória a Deus. E a quem ele pagou? Não foi ao diabo, que o diabo não tem nada, é mentiroso, pai da mentira, nunca se firmou na verdade. Ele pagou a justiça de Deus, a justiça divina, que diz: a alma que pecar, esta morrerá. Então, para você não morrer sem Pai, sem Deus, sem salvação e ser condenado, aí o Senhor pegou os seus débitos e disse: eu pago. Pago para você ser livre. Agora, uma vez livre, não peques mais. Lembra daquela mulher adúltera que foi pego e levaram-na ao Senhor Jesus? Disse: Senhor, na lei de Moisés diz que as tais, as que cometem adultério, devem ser apedrejadas. E tu o que dizes? E Jesus calado. E eles provocaram, porque eles queriam pregar Jesus de alguma falha, porque Jesus disse que veio implantar o amor. Aí Jesus disse: olha, faz o seguinte: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E do mais novo ao mais velho saiu um a um. Ficou só ele e a mulher. E ele olha para a mulher, disse: mulher, onde estão os teus acusadores? Ela meneou a cabeça, disse: eles não te acusaram? Eles não te condenaram? Ela disse: não. Disse: nem eu te condeno. Agora, vai, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Aí está o que Deus quer do homem: sinceridade. Deus quer andar com o homem, comunhão, koinonia, glória a Deus.
Agora, para andar com Deus, tem que deixar o pecado. Essa parte difícil que o homem não quer. Glória a Deus. Porque você não pode servir a dois senhores, porque se servir a um, aborrece ao outro. Então você tem que fazer uma escolha. Há dois caminhos, o largo e o estreito. Há duas portas, uma estreita e uma larga. É você que tem que escolher, não é Deus. Alguém diz: pastor, Deus não coloca ninguém no inferno porque Deus é amor. Correto? Está corretíssimo. Primeiro, porque Deus não coloca ninguém no inferno. Ninguém. Então no inferno não tem ninguém não. Está assim, ó. Está assim de pessoas que creem errado. Glória a Deus. Não é Ele que coloca. Quem coloca o homem no inferno são seus pecados. O inferno é a resposta do pecado do homem. Glória a Deus. Agora, no momento em que Davi entende isto, ele diz: por causa, versículo 11, por causa do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, que é grande. Pare e pense comigo. Quem era aquele homem segundo o coração de Deus? Podíamos até hoje classificá-lo, pastor Marinho, como homem perfeito, mas ele não era perfeito. O único perfeito aqui na terra, só Jesus. Os demais não, sujeitos. Então ele disse: primeiro, Senhor, perdoa as minhas iniquidades, que é grande. Então a primeira coisa que você precisa para ter comunhão com Deus é livrar-se do pecado. Glória a Deus. E quando o homem entrega a sua vida para Jesus, ele coloca diante do Calvário toda a sua vida pregressa até aquele momento. E aqueles pecados que eles carregavam até aquele momento são tirados e lançados no lago do esquecimento, para que Deus nunca mais se lembre dele. O diabo vai sempre lembrar e vai sempre te acusar, mas Deus não. E a partir dali, você vai andar uma vida nova. Você não vai andar mais sozinho, você vai andar com o Senhor. Aleluia. Porque comunhão fala de companheirismo. Agora você não vai ter como seu companheiro as drogas, não vai ter como companheiro a cachaça, a prostituição. Não, Senhor, você vai ter como seu companheiro a presença do Senhor Jesus Cristo. Então comunhão, meus amados, é isto, é participação na jornada, na presença de Deus, com o poder do Espírito Santo habitando em você. Glória a Deus. Quando nós falamos em comunhão, nós podemos lembrar de comunicação. Comunicação é ter em comum. Então o que é que você tem em comum com o Senhor Jesus? A Bíblia fala em Amós 3:3 que duas pessoas não andarão juntas se não estiverem de acordo. Porque muitas pessoas não andam com Jesus porque não estão de acordo. Aleluia. O apóstolo João disse: andarmos na luz, verdade, como na luz ele está, temos comunhão, coinonia um com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, lhe purifica de todo o pecado. Queridos, 2024, parece-me que foi ontem que 2023 começou, mas hoje já é o primeiro dia de um novo ano, e tudo ficou para trás. Não morreu, ficou para trás. Há quantas coisas que nós prometemos lá em 2023 para 2024. E a pergunta que eu te faço, a primeira é: você conseguiu cumprir aquilo que prometeu a Deus em 2023 no início? A segunda é:
O que te impediu de cumprir aquilo que você prometeu a Deus? O que foi que te impediu? Será que o amor pelo mundo? Será que os prazeres efêmeros desta vida? Ou quem sabe foi a sua falta de tempo? Há pessoas hoje que nunca encontra tempo para orar, para ler a Bíblia. Vou dizer coisas mais simples. Nunca encontra tempo para sentar à mesa com a família, para conversar. Deixa eu lembrar de um episódio recente. Eu estava no shopping com minha esposa e meu filho caçula. E eu estava juntinho dele. E eu olhei, tinha duas mesas assim ao nosso lado esquerdo. E eu fiquei olhando, eu digo: Alan, dá uma olhadinha ali. E ele olhou. Está vendo aqueles dois casais? Ele: estou. Aleluia. Diga alguma coisa. Ele disse: não conheço, não sei dizer nada. Mas ele é muito jovem. Eu disse: olha, aquele casal ali, eles são casados. Aquele outro ali, eles são namorados. E ele: como é que o senhor sabe? Eu digo: observe. Os namorados sentados, os olhos brilhando, olhando um para o outro, daquela conversa muito descontraída, amigável. Eu digo: sabe o nome daquele brilho, daquele reflexo, daquela atitude? É amor. Agora olhe para o outro. Aí cada um com um celular. De vez em quando balbuciava alguma coisa. Eu digo: aqueles ali devem estar muitos anos de casado, o amor fracassado. Eles não têm tempo para eles. Eles não têm tempo para o mundo. Eles estão ali presentes entre aspas, mas estão tão distantes um do outro. Vivemos numa sociedade assim, que é engolida, que é tragada pelo sistema, pelas propostas do inimigo, e tem esquecido os reais valores da vida, tem esquecido da família, tem esquecido do amor ao próximo, tem esquecido de ser feliz e fazer alguém feliz. Porque essas pessoas simplesmente não têm tempo para Deus, para a leitura da palavra, para a oração. Não dialoga, não conhece os sentimentos dos outros, fala horas com a pessoa que pode nem ser aquela pessoa. Hoje há tanto engano, tantas coisas equivocadas, pessoas que estão até casando, glória a Deus, pelas redes sociais, sem nem saber quem é o outro. Queridos, pare e pense. Você precisa ter comunhão com Deus. 2024, se você não quiser terminar como terminou 2023 ou pior, comece estabelecendo alvos, comece pedindo a Deus proteção para a sua vida, comece pedindo a Deus direção, que Ele guie os seus passos, e sobretudo, comunhão. Mas para isso você tem que fazer a palavrinha que eu destaquei duas vezes, não sei se você percebeu, foi aliança. Você precisa fazer uma aliança. A partir desta aliança, o que é seu passa a ser de Deus, mas o que é de Deus passa a ser seu. E assim, nos embates desta vida, nos ventos contrários, nas tempestades que surgem no teu caminho, nas horas mais difíceis, quando todos se deixarem, todos te abandonarem, você não vai estar só, porque você vai ter alguém que vai te socorrer.
Você vai ter alguém que vai te dar livramento. Quem é, pastor? É minha esposa? Pode não ser. É um parente? É um irmão? Pode também não ser. Mas tem alguém que eu sei, seguramente, que ele não vai te deixar, que ele não vai te desamparar. Uma mãe que amamenta pode esquecer do seu filho, mas diz o salmista: ainda que essa se esqueça, todavia eu, o Senhor, não me esquecerei de ti. Meu amigo, meu irmão, você é a coisa mais linda desta vida. Você foi feito imagem e semelhança de Deus, e Ele te ama de verdade, e Ele tem o melhor para a sua vida, e Ele também está pronto a te dar livramento. Isto é, Ele está pronto a entrar em ação para te socorrer, para te soltar, para te libertar, para te resgatar. Você lembra de Ló, que teve os seus erros na vida, e o pior deles foi na briga entre os seus pastores e os pastores de Abraão. Ele levantaram os seus olhos, cheio de ambição, e procurar o melhor lugar para crescer economicamente. É o mal da humanidade. E ele escolheu as campinas de Sodoma, e daqui a pouco se aproximou, daqui a pouco estava sendo prefeito da cidade. Ganhou o mundo, perdeu a sua alma. Aleluia. E não perdeu porque Deus foi ao seu encontro para lhe dar livramento. E sabe por que Deus foi? Não era porque ele merecesse, não. É porque na terra tinha um homem chamado Abraão, que era o tio de Ló. Era aquele que ele ofendeu e feriu com as suas atitudes. E ele orando, aí Deus disse: porventura eu esconderia alguma coisa do meu amigo Abraão? Aí disse Abraão que estava para fazer. E naquele diálogo, naquela coinonia, aí ele fala com Deus, e Deus manda anjos para salvar, para livrar, para soltar Ló e a sua família. Glória a Deus. E assim mesmo não conseguiu tirar a todos, mas Deus mandou livramento. Veja só, livramento 25, 15 ao 22, versículo 15: os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois Ele me tirará os pés do laço. Observe que os olhos de Deus estão te observando todo dia para tirar os teus pés dos laços. Como Ele faz isso? Sonhos, revelações, Bíblia, mensagem. Deus fala com você usando pessoas. Aí o salmista diz: volta-te para mim e tem compaixão, porque estou sozinho e aflito. Alivia-me as tribulações do coração, tira-me das minhas angústias. Considere as minhas aflições e o meu sofrimento, e perdoa todos os meus pecados. Você observa que Davi sempre colocou de Deus a súplica e o perdão dos seus pecados. Por quê? Nós entendemos por inferência que estas coisas que lhe sobrevinham era por conta do pecado que ele cometia. Aí ele diz: considere os meus inimigos, pois são muitos, e me abominam com ódio cruel. Guarda minha alma e livra-me, não seja eu envergonhado, pois em ti me refugio. Ele se refugiou em Deus. E agora o Senhor disse: não, eu vou te dar livramento. O mesmo lá no livro de Samuel 17:35, disse mais Davi, uma profecia de Davi: o Senhor me livrou das garras do leão, símbolo de Satanás. O Senhor me livrou das garras do urso, símbolo da carne. Ele me livrará das mãos destes filisteus. Disse Saul a Davi: vai-te e o Senhor seja contigo.
Se nós fôssemos escorrer sobre livramento, de Gênesis a Apocalipse, nós temos vários livramentos. Livramentos, por exemplo, de Daniel, na cova, não da cova, mas na cova dos leões, quando foi atirado, mas ele era um homem que andava com Deus. Livramento de Pedro, quando colocado no presídio estadual de Jerusalém, Deus mandou o anjo, abriu todas as portas e deixou ele ficar fora. Livramento de Paulo nas masmorras de Filipe, que também preso, Deus mandou um terremoto e ele saiu de lá com a fronte erguida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Deus também livrou aos 3 hebreus lá na Babilônia, quando foi atirado no fogo, mas no fogo eles perceberam que não estavam só, o Senhor estava andando com eles dentro do fogo. Então nosso Deus é um Deus bom, é um Deus de livramento, é um Deus de ajuda, é um Deus presente, é um Deus que faz, é um Deus que se preocupa com você. Agora, entre 2004, com um coração puro, com um coração limpo, entre como entrou Davi, com um coração segundo o coração de Deus, e entre pedindo: Deus me proteja, Deus me dirija, Deus, eu quero falar e andar contigo, e Deus me dê livramento, e que Deus em Cristo abençoe a todos vocês. Que 2004 seja de muitas bênçãos, seja de muitas vitórias, seja de muitos livramentos, e que o Espírito de Deus domine sobre os seus sentimentos. E você não se esqueça que Deus te ama. Abraço, beijo, pastor Arnóbio, te convidando para, se você puder, esteja conosco no culto da virada do ano, de 9h30 a 0h, 21h30 a 0h, em todas as Assembleias de Deus do Campo do Rio Largo. No bairro que você estiver, ali tem uma Assembleia de Deus, ali tem um homem de Deus, e ali ele vai orar por você e vai orar por sua família. Mas vá e leve toda a sua família, e você verá a bênção do Senhor neste novo ano, em nome do Senhor Jesus.